Fala galera, e aí, tudo beleza com vocês, apesar de toda a correria aí? Bom, eu espero muito que sim. Mas antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao Beco do Nerd. Eu sou o Edu Parieri e eu tô muito feliz em poder te receber aqui. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal comentando sobre os episódios cancelados de Pokémon e como eles acabaram mudando pra sempre a estrutura do anime. E agora eu vou cumprir a promessa que eu fiz no finalzinho desse vídeo, porque hoje nós vamos falar dos episódios banidos de Pokémon. E sim galera, existe uma diferença quando a gente fala de episódios cancelados e episódios banidos, ok? Os episódios cancelados são aqueles que por algumas razões específicas foram deletados da programação original e não foram exibidos em nenhum lugar do mundo. Além disso, eles também foram excluídos dos VHS, DVDs e Blu-rays oficiais da série. Inclusive, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição o link do vídeo onde eu explico os motivos pelos quais cada um foi cancelado. Bom, já os episódios banidos são aqueles que chegaram a ser exibidos pelo menos lá no Japão, mas que depois acabaram sendo excluídos quando o anime foi para outras partes do mundo. E assim galera, eu não vou falar aqui a lista completa de episódios banidos de cada país, porque o vídeo ficaria gigante e também não faria muito sentido, né? Então eu vou falar especificamente do caso dos Estados Unidos, porque é de lá que o Brasil recebia os episódios para serem dublados aqui, beleza? E vamos começar falando do famoso episódio 38, que foi o mais caótico em toda a história do anime. Nesse episódio, o Ash, a Misty e o Brock estavam investigando um problema no sistema de transmissão das Pokébolas e o desaparecimento do professor Akihabara. E para resolver essa parada, eles tinham que ir em uma espécie de mundo virtual dentro da rede de computadores onde a equipe Rocket estava causando problemas com o Porygon. E aí, no meio da treta que rola lá mais pro final, a equipe Rocket solta uns mísseis contra o grupo do Ash e o Pikachu solta um choque do trovão para explodir eles. Só que o problema é que a explosão solta uma série de flashes de luz vermelhas e azuis que causaram convulsões em várias pessoas. Pra vocês terem uma ideia, 310 meninos e 375 meninas foram encaminhados às pressas para os hospitais. Além disso, os pais dessas crianças começaram uma comoção que acabou afetando cerca de 12 mil crianças por todo o Japão. E como consequência disso, as ações da Nintendo caíram pra caramba, a TV Tóquio teve que fazer uma nota oficial se desculpando pelo incidente, e o anime ficou em hiato por 4 meses. E isso sem contar o fato de que desse ponto em diante, o coitado do Porygon praticamente desapareceu do anime. E só o Porygon 2, que é a primeira evolução dele, chegou a aparecer. Porque o Porygon Z até hoje não apareceu no anime. E ainda teve mais. A equipe de produção foi obrigada a passar um pente fino em todos os episódios anteriores para dar uma amenizada nos flashes de luz para não causar outro incidente dessa magnitude de novo. E eu não vou colocar a cena em questão aqui, gente, porque vai que alguém passa mal com esse negócio, né? Mas se você comparar os episódios em japonês com a versão em inglês, você percebe claramente a diferença nos efeitos de luz. E por falar nisso, eu tenho que ser sincero aqui e dizer que a maior luz que existe nesse canal com certeza vem de você. E se você jogar sua Pokébola no like e no botão de hypar, se você tiver no celular, nós vamos conseguir fazer o canal brilhar e ficar um passo mais próximos de nos tornarmos verdadeiros mestres dos animes. Então eu conto com a sua força para dar aquele level up no canal. Eu sei que parece bobeira, mas acreditem galera, isso ajuda pra caramba o nosso trampo aqui. Bom, agora vamos falar de um episódio que virou meme até aqui no Brasil. Na segunda temporada do anime, o Ash vai para as Ilhas Laranja e no final desse arco ele participa da Liga Pokémon dessa região e enfrenta lá o atual campeão dela. E no episódio em que essa batalha começa, a gente descobre do nada que o Ash tem um Taurus. Aliás, um não, um monte, né? E aí todo mundo ficou doido pensando de onde tinha saído esse Taurus que não apareceu o Ash capturando. E a resposta é que isso aconteceu no episódio 35, que é justamente o episódio em que o Ash vai para a zona do Safari, que é bem conhecida e lembrada dos primeiros jogos da franquia. E esse episódio acabou sendo banido da versão em inglês porque ele tinha várias cenas dos personagens usando armas de fogo. Inclusive, um deles coloca um revólver bem na cara do Ash. E é claro que isso gerou um erro de continuidade não só na batalha final da Liga Laranja, mas também em outros episódios que mencionam a zona do Safari. Cara, esse aqui também deu o que falar, viu?
Em um episódio da primeira temporada chamado A Bela e a Praia, a turma do Ash acaba tendo que trabalhar para um velho safado depois de quebrar o barco dele. E ao longo do episódio, a Misty, a Jessie e o James participam de um concurso de beleza. Só que o James se disfarça de mulher e usa um par de seios falsos para poder participar. E de quebra, ainda zoa a Misty por ela ter peito pequeno. Mas o maior problema veio de uma cena em que o velho safado fica olhando com um olhar meio sacana para os peitos da Misty. Na dublagem japonesa, ele vira e fala que tá ansioso para brincar com ela daqui uns anos. Mano, olha que fita errada isso aqui, meu! E além de cortar esse episódio, o canal responsável pela exibição de Pokémon nos Estados Unidos também removeu dos episódios posteriores todas as referências diretas aos acontecimentos desse episódio. Nossa, esse aqui virou uma bola de neve. Após a exibição de um episódio especial de fim de ano chamado Um Natal com a Jinx, uma mulher chamada Carol Boston Weatherford escreveu um artigo alegando que a Jinx era um estereótipo racial dos afro-americanos, especialmente relacionado aos personagens de um livro chamado O Pequeno Sambo, que conta as aventuras de um menino indiano que encontra 4 tigres famintos e, para escapar deles, oferece seus pertences. E como resultado da repercussão que isso gerou, o episódio foi removido do ciclo de exibição e não foi exibido novamente por lá durante 10 anos. Mas aí, em 2011, o canal Boomerang incluiu esse episódio na grade de exibição. E foi por causa de todo esse bafafá que a Pokémon Company acabou alterando o design da Jinx. Vocês podem reparar que na versão atual, os braços dela não tem mais as mangas do vestido e a pele dela é roxa ao invés de preta. E o pior de tudo é que essa história da Jinx não parou por aí não. Teve 2 episódios da segunda temporada do anime que foram banidos a partir de 2013, simplesmente porque ela faz uma pequena aparição neles. E nesse caso, eles não foram inclusos no relançamento dos DVDs dessa temporada e também não foram inclusos no catálogo da Netflix. O episódio 250, que traduzindo do japonês teria o título de A Caverna de Gelo, também foi banido porque ele tinha muito foco na Jinx. E diferente dos casos anteriores, esse aqui só foi exibido nos países da Ásia. Cara, olha quantos episódios foram pro saco só por causa dessa história, hein? O próximo banimento aconteceu na temporada Sol e Lua, muitos anos depois de todos esses que eu falei até agora. No episódio 64 desse arco, que é o episódio número 1003 da franquia, o Ash se disfarça de Pokémon para ajudar a aliviar a tensão entre 2 grupos de Passimians e participar de uma competição entre eles. Só que pra se disfarçar, ele tinha que pintar o rosto de preto e tal. E aí teve uma galera que foi pras redes sociais e começou a acusar o personagem de estar fazendo blackface pra imitar a aparência de um Passimian. Pra quem talvez não saiba, galera, o blackface era uma prática na qual as pessoas negras eram ridicularizadas pro entretenimento dos brancos. Lá no século XIX, os atores brancos usavam tinta para pintar os rostos de preto em espetáculos de humor e se comportavam de forma bem exagerada para ilustrar os comportamentos que eles associavam aos negros. E também zoavam o jeito deles falarem e tal, e por aí vai. Então aqui foi um problema bem parecido com o caso da Jinx. A versão em inglês de Pokémon também teve alguns episódios que foram só temporariamente banidos ou adiados por algumas razões. Mas cara, é incrível o tanto de coisas que já aconteceram nos bastidores dessa franquia e a gente nem ficava sabendo. Até porque naquela época a internet não era uma coisa tão ampla e difundida como é hoje. Então demorava para esse tipo de informação vir à tona e ser divulgada em larga escala. Fala aí, você sabia que já tinha rolado tanta coisa maluca com o anime de Pokémon? Comenta aí se você percebeu algum outro erro de continuidade enquanto você assistiu os episódios. E se você curte esses vídeos de curiosidade sobre o mundo Pokémon, joga uma Pokébola aí no like do vídeo para dar aquele level up no canal. E já captura sua inscrição para você receber as novidades que eu trago toda semana. Te agradeço de coração pelo apoio e tamo junto sempre. Um grande abraço e uma semana maravilhosa para você. Valeu!